falar hoje sobre Jesus, o bom pastor. Quero falar sobre Jesus, o bom pastor. Nós somos ovelhas, todos nós somos ovelhas, e nesse dia do pastor, eu não poderia deixar de falar do sumo pastor, aquele que é importante para nós, aquele que tem o valor que nós não temos, aquele que é o meu pastor, que é o pastor dos pastores, porque nós somos pastores, mas nós não somos os donos das ovelhas. O dono das ovelhas é o Senhor. Queridos, pessoas normalmente estão à procura, em busca de proteção, segurança e amor. São três coisas fundamentais que qualquer pessoa procura. Qualquer ser humano procura. Você procura isso. Você procura proteção, você procura segurança e você procura ser amado, procura amor. É muito bom ser cuidado. É muito bom saber que tem alguém no meio de bilhões de pessoas no mundo, saber que há pessoas que se importam com a gente. É muito triste saber que há bilhões de pessoas no mundo e ninguém se preocupa com você. Isso é triste. Isso é angustiante. Agora, quando você sabe que alguém se preocupa com você, alguém deseja te dar atenção, eu quero dizer para você que essa pessoa existe. Ela é real. E ela é alguém muito mais amoroso do que qualquer mocinho de filme romântico. Eu quero dizer que esse alguém é muito mais cuidadoso do que pai e mãe. Eu estou falando de Jesus, o bom pastor. Ninguém se compara a ele. Jesus é a manifestação e a revelação do amor de Deus por nós e em nós. Não é à toa que ele recebeu esse título de o bom pastor no período que ele andou aqui na terra. O pastor de ovelhas, ele tinha pelo menos 4 funções. Pelo menos 4 funções ele tinha. A primeira função do pastor, não propriamente em ordem, mas a primeira que eu quero falar é guiar as ovelhas. Essa era a primeira função de um pastor, era guiar, conduzir as ovelhas. Conduzir as ovelhas ao pasto, conduzir as ovelhas ao aprisco, conduzir as ovelhas às águas tranquilas, conduzir as ovelhas. É a primeira função de um pastor. A segunda função de um pastor é proteger as ovelhas. Proteger as ovelhas dos perigos, proteger as ovelhas dos animais que viriam, os predadores que viriam para devorá-la, proteger as ovelhas dos penhascos, proteger as ovelhas dos rios fortes, proteger as ovelhas dos espinhos, que muitas vezes grudavam, agarravam nelas e as prendiam. Terceira função de um pastor é alimentar as ovelhas. Era conduzir as ovelhas a pastos verdejantes. Essa era a terceira função de um pastor. E a quarta função de um pastor era a efetiva função de salvar as ovelhas quando elas estivessem efetivamente em perigo. E proteger é uma coisa, proteger é preventivo, e salvar é corretivo. Então, o pastor, ele protegia as ovelhas, mas o pastor também salvava as ovelhas, né? Tirava as ovelhas da boca do lobo, tirava as ovelhas da boca do leão. Então, esse era o papel do pastor. Jesus apresenta a si mesmo como o bom pastor. Eu queria que você viesse comigo em João, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Jesus se apresenta como o bom pastor e diz que está disposto a fazer algo extraordinário. Vamos ler juntos? Está aqui no telão? Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas, assim como... Então, ele está dizendo aqui que ele dá a vida dele pelas ovelhas. Algo que realmente aconteceu, porque Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Ele entregou a vida dele por nós na cruz. Ao falar sobre o assalariado, em algumas versões, o mercenário, Jesus esclarece, ele não está comprometido com as ovelhas. Para ele, elas são apenas um negócio. No primeiro momento em que se vê o perigo, o mercenário foge e abandona as ovelhas. Jesus faz exatamente o contrário. Ele dá a sua própria vida. Eu quero que você entenda o seguinte: não há ninguém que te ame mais do que o Senhor Jesus. Não há ninguém que te ame mais do que Jesus. Ninguém. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus pais, nem os seus filhos, nem os seus avós, nem quem quer que seja, te ame mais do que o Senhor Jesus. Como pastor, segundo o coração de Deus, ele conhece as ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas. Se você é a ovelha dele, eu quero dizer uma coisa para você. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades. Ele sabe exatamente quais são os seus medos. Ele sabe exatamente quais são os seus sonhos. Ele sabe perfeitamente quais são os seus anseios. Enfim, ele te conhece. Você veio aqui nessa noite e eu acredito que você tenha anseios, você tenha sonhos, eu acredito que você tem medos, você tem preocupações. Talvez nesse exato momento você esteja preocupado com algumas coisas. Talvez nesse exato momento você esteja com medo de alguma coisa. Você esteja necessitando de algo. Talvez você esteja ansiando algo. E eu quero dizer uma coisa para você. Antes de você abrir a boca para pedir, Jesus já te conhece. Ele já sabe o que você precisa. Ele não só te ama, como ele te conhece. Ele não só te ama, como ele conhece mais do que qualquer pessoa nessa terra. E eu vou mais além. Jesus te conhece até mais do que você mesmo. Porque quando a gente fala de necessidade, ele sabe não só o que você precisa, mas ele sabe aquilo que você realmente precisa. Porque às vezes a gente acha que está precisando de alguma coisa. E na verdade a gente não precisa daquilo que a gente está achando que precisa. Por exemplo, quantos acham aqui que estão precisando aí de R$1,5 milhão de reais? Você acha que está precisando? Eu acho que eu estou precisando. Tem gente que não levantou a mão porque não precisa mesmo. Algumas porque já tem. E outras, R$1,5 milhão. Eu botei, precisa de 2, então baixa a mão. Então baixa a mão. Quem precisa de 2 milhões, baixa a mão. Né? Quem precisa de 5 milhões, 10 milhões, vai só aparecendo. Só que Jesus sabe o que a gente precisa. Por isso que ele não nos deu. Será que nós precisamos mesmo desse dinheiro todo? Será que nós saberemos o que fazer? Pastor, eu sei. Às vezes nós não sabemos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o futuro. Nós não conhecemos nem o nosso coração. Você sabia que o nosso coração muda? Você sabia que o nosso coração muda? Gente, tem gente que muda porque compra um carro melhor. Tem gente que muda porque se muda para uma casa melhor.
Tem gente que muda, que muda, né, o seu jeito de ser, porque casou e a prima não. Eu casei, você não. Tem gente que muda por ter um filho. Tem gente que muda por ter um filho. Tem gente que muda por causa do emprego. O emprego é funcionário, é empregado de outra pessoa. Mas ela muda porque acha que aquele emprego... Eu agora trabalho na... As pessoas mudam. Imagina com 1,5 milhão de reais, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões na sua conta. Você nem estava aqui hoje. Estou falando. É verdade. Você está entendendo? Agora ninguém dá amém. Ninguém dá amém, mas sabe que é verdade. 5 milhões e meio você ia estar sentado. Ainda que viesse, você ia sentar e falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 5 milhões para eu gastar. E eu estou aqui. Oi? Sim, mas a verdade é que a maioria não estaria. Não vou dizer que todos não estariam. Mas eu vou dizer, a maioria não estaria. E o Senhor conhece os corações. Às vezes a gente ganha menos do que isso e a gente abandona. Às vezes a gente não ganha nada, a gente abandona. Ou às vezes a gente perde e a gente abandona. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. Há pessoas que prometem, no altar, prometem que vão viver junto para o resto da vida com aquela pessoa. Eu vou estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Eu vou estar contigo nas festas ou na adversidade. Eu vou estar contigo, você com saúde ou você doente. E aí, vem uma enfermidade. Vem uma enfermidade. E é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Uma pessoa está lá, a pessoa sofreu um acidente, sofreu uma queimadura no corpo todo, 90% do corpo, 95% do corpo queimado. Maridos. Uma mãe tem um filho deficiente. Maridos. Casal. Há uma pesquisa que diz que a maioria dos casais que perdem filhos, que o filho morre, o casal se divorcia. O filho morre, o casal se divorcia. Ué, e na saúde, na doença, e aí? Até que a morte nos separe. Cadê? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a nós mesmos. No dia que a gente casa, a gente diz assim: eu te amo. Não ama nada, nem sabe o que é amor ainda. Quero ver dizer eu te amo depois de 20 anos, depois de um monte de coisa que você fez, que ela fez, e que um fez para o outro. Depois de tanta coisa que falou, continuar dizendo eu te amo. Porque não é fácil. Aí depois de 20 anos a gente pode dizer: caramba, ama mesmo. Porque depois de tudo que enfrentou, pelo amor de Deus, só o amor. São muitas fases, são muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades. Eu estava falando ontem lá no jantar de casais que eu fui ministrar. E eu estou na fase de ministrar para casais agora. Eu ministrei ontem, eu tinha sexta-feira, mas foi cancelado. Ministrei ontem, num de casais. E o pastor falou: pastor, fica à vontade, pode falar. Eu fui comedido. Até porque não é minha praia. Não é minha praia. Eu não sou Cláudio Duarte, não sou Josué Gonçalves, não sou Amaury Alexandria. Esses caras são fera. Eu não. Aí, mas eu falei o que tinha que falar ontem. E aí, sábado, inclusive sábado, eu vou ministrar de manhã até 5 horas da tarde. Vai ser um dia inteiro de 8? Não, de 9 às 5. Mas é de 9 às 5. De 9
perdão. De 9. 8 horas é o café da manhã, mas a minha ministração é a partir das 9. E ele falou que se eu quiser levar até 4 casais, podem ir. Então, se alguém quiser ir, depois me procure, fale comigo. Quanto é, pastor? Pelo que ele me passou, 0,800. Entendeu? É só ir e só estar lá. Pode baixar a mão, Maiara, sossega. Qual é a parte do casal que ela não entendeu? Ah, meu Deus. Ah, o teu pai te olhando aqui, ó. Tá te caçando ali, ó. E esse de sábado ele pediu assim, pastor, rasga o verbo. Eu vou rasgar o verbo. Rasgar o verbo mesmo. É uma imersão para casamento. Então, a gente vai, eu e Rosa, nós vamos rasgar o verbo. Vamos tratar tudo que precisa ser tratado. Então, a gente vai falar. E... Por que eu falei sobre isso? Ontem eu estava ministrando para os casais e eu estava falando sobre as fases do casamento, a dificuldade do primeiro ano de casamento, um dos anos mais difíceis que tem. Por quê? Porque é o ano de adaptação. É um ano que os casais estão tentando se adaptar. Não estão acostumados a viver junto, não está acostumado a comer o feijão dela, ela não está acostumada, as respostas grossas que ele dava para a mãe, ele só dava para a mãe. Aí ele começa a dar para você também. Aí você nunca falou assim comigo. A gente era noivo, você era um amorzinho. E aí o amorzinho começa a virar ogrinho, né? Até porque o príncipe não consegue ficar príncipe por muito tempo, ele começa a ograr, né? E vai ogrando, né? Vai ogrando, vai aumentando a barriga, vai caindo o cabelo, vai ficando... vai ogrando, vai cada vez ficando pior. Então não tem jeito não. Não vai melhorar não, tá? É daí para pior. Então se prepare. Então ele vai ogrando e no primeiro ano é um choque. O primeiro ano é um choque. Aí depois tem uma crise lá para os 6, 7 anos. A crise dos 7 anos é complicada. É a crise da dificuldade da fala. Um fala A, o outro entende B. Aí responde C e o outro compreende D. E aí ninguém se entende. É uma salada de frutas. Um momento muito difícil para o casal. Um momento que o casal precisa pedir ajuda, né? Depois vem os 15 anos, que é um momento de autoafirmação, principalmente para o homem, porque com 15 anos de casado, o homem já está lá pela faixa dos 40 e poucos anos. Então ele já está coroando, né? Já não é mais aquele menino. E aí o que ele faz? Ele quer mostrar que ainda está bem, que ainda dá para jogar um futebol. E aí o que ele faz? Vai para a academia, quer malhar, quer ficar no meio dos garotões novos. E os garotões já estão chamando ele de tio, né? Coroa, ô coroa, vai, pega leve aí, coroa. Coroa. E aí ele, tal. E aí ele começa a rabiscar o olho para as novinhas. E esse momento é um momento muito difícil no casamento, mas é possível passar por ele. Aí passa. E aí depois dos 25 anos, já depois, que aí o que acontece? Vovô já está velhinho, e vovô resolve largar a vovó para pegar uma tchutchuca, que não é tão tchutchuca assim, uma tchutchuca dos 50 anos. Porque o casal briga. Estão casados há mais de 30 anos, brigando. E aí um dia ele cisma de falar assim, não dá para ficar contigo não, mulher. Eu vou viver minha vida. Não tem mais filho em casa. Não tem mais filhos, já tudo casaram. Aí ele acha que não tem mais nada que ligue ele a ela. E ela também acha que ele é só um estorvo na vida dela. E ela vai embora mesmo. Mas os dois ficam sentindo falta um do outro o tempo todo. Por quê? Porque não tem mais ninguém para brigar. E eles acostumaram a brigar a vida inteira. Tem gente que está pensando aí no pai, na mãe, na avó, no avô, né? Que fica... E é aquela coisa... Pois é. Tem gente lembrando do irmão mais velho, da irmã mais velha, né? Que fica aquela... Mas não adianta, eles são assim, eles precisam
Eles precisam um do outro, só que eles não sabem. E aí o que acontece? O vovô larga a vovó por uma tchutchuca de 50, que não é tanto tchutchuca assim. Só que o vovô já está, né, contornando o cabo da boa esperança. Então ele começa a ficar doente. E aí ele fica doente, o que acontece? Tchutchuca mete o pé. O que o vovô faz? Volta para a casa de vovó. Vovô, por que sai? Não era nem para ter saído. Ficasse. Mas as pessoas às vezes passam por isso. E aí vovô volta para vovó. Às vezes vovô melhora, às vezes vovô não melhora. E aí vovô morre, e aí pronto. Mas a história é linda. Mas é basicamente isso. São fases que se passa num casamento. Só que a gente precisa o quê? Pastor, você está dizendo que eu vou passar por isso? Não, não estou dizendo que você vai passar por isso. Mas quase todos os casais enfrentam nuances dessas situações. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender, ter o coração ensinável para aprender. Porque Jesus, o bom pastor, está aqui para nos ensinar. É Ele quem nos conduz. Não adianta você querer ir pela experiência de outro, ou pelo aquilo que você ouviu, ou pelo aquilo que você ouviu do colega. Não dá. Somado a isso, do vovô e da vovó, tem o fato de vovô se aposentar. Isso é um problema sério que eu vejo no meu trabalho. As pessoas se aposentam e depois ficam desesperadas para se desaposentar. Porque querem voltar a trabalhar. Por quê? Porque não aguentam ficar em casa. Tem que aturar a mulher todo dia. E a mulher não aguenta aturar o homem todo dia. Eles não foram preparados para a aposentadoria. E ela não consegue ver ele parado. Tem uma coisa, a mulher tem uma coisa, né? A mulher não consegue ver o homem parado. Não consegue. Ela vê ele parado, ele está ali na caixinha do nada dele, está ali tranquilo, pensando em nada, com controle na mão, passando os canais da televisão, e ela fica perguntando: o que você está assistindo? E ele: nada, eu estou só passando o canal. Mas ele não está nem olhando para a televisão, porque ele está na caixa dele, que é do vazio. Ele só quer paz. E ela fala assim: tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá, tem que ir não sei aonde, tem que comprar não sei o quê, está faltando não sei o quê. Mas eu fui no mercado hoje de manhã, mas agora eu vi que está faltando não sei o quê. E aí ele: vou voltar a trabalhar. Aí eu vejo lá meus colegas voltando, pedindo para desaposentar, que ele quer voltar a trabalhar. Por quê? Porque ele só via a mulher no final do dia. Aí ela vinha, jantinha pronta e tal. Eles jantavam, perguntavam como é que estava. Ele dormia, acordava no outro dia, ia trabalhar. Maravilha. Só que agora é todo dia. Ele não tem mais um refúgio. Ele não tem mais o lugar secreto dele, que é o trabalho, onde ele... E aí as pessoas não se preparam para isso. E as pessoas precisam se preparar, precisa ter um plano. Precisa ter um plano para aposentadoria. Para vovô e vovó poderem aguentar um pouco mais, seguir um pouco mais. Graças a Deus eu já tenho meus planos. Meu irmão, eu vou me dedicar à igreja. É isso. Eu só quero estar em casa para me dedicar à igreja. Não que eu não goste de ficar com a Rosa, pelo contrário. A gente ama estar junto, a gente vai para tudo quanto é lugar junto. Dificilmente eu saio sozinho, porque a gente está sempre junto. A gente quer estar sempre junto. Ela sente falta de mim, eu sinto falta dela, a gente quer estar sempre junto. E isso é importante. Mas eu não sei quando vai ser quando eu me aposentar, então eu tenho que me preparar. Todos têm que se preparar. Você está entendendo? Então, é isso. Os casais precisam querer ter o outro em casa. Precisa querer ter o outro próximo. E nem sempre isso acontece. Eu quero dizer uma coisa para você. Como pastor, segundo o coração de Deus, Cristo te conhece e sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus conflitos. Ele conhece ele conhece o seu ogrinho. Ele conhece. Ele sabe exatamente como é que ele é. Irmão, ele conhece a sua... Quem é mesmo a mulher do ogro?
Ele conhece a sua Fiona. Cinderela. A mulher do ogro é a Cinderela. Misturaram as histórias. Ele conhece a sua Fiona. Ele sabe muito bem. Sabe muito bem. E ele sabe da necessidade que você tem. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então aprenda que não tem que ser segundo o teu querer, mas tem que ser o segundo querer dele. Deixa Deus conduzir, deixa Deus direcionar a sua vida, deixa Deus direcionar o seu casamento. Existem bênçãos preparadas por Deus para você, para fortalecer a sua vida, para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida, uma vida saudável. Sabia que Deus preparou para você a bênção da paz? Deus preparou para você a bênção da paz. O bom pastor nos dá a paz. Mesmo em meio aos piores momentos da nossa vida, o medo nos aprisiona, às vezes nos paralisa, mas assim que Jesus começa a fazer parte do problema da nossa vida, Ele ministra a paz em nós. Então eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu conflito, qual é a sua dificuldade, mas o Senhor quer te dar paz. E eu quero dizer paz para você que é casado, que está com dificuldade no casamento, e pastor, só Deus sabe. Deus vai dar paz a você. Paz para você, adolescente, que tem que prestar contas para o pai, para a mãe, tem que se sair bem na escola, tem que tirar boas notas. Paz para você que é já um jovem, que já está deixando a fase da escola e tem que se preparar para a fase profissional, né? Que tem que fazer concurso, que tem que conseguir uma profissão, que tem que se estabelecer na vida. Paz para você que está iniciando o casamento e fala assim, eu preciso arrumar alguma coisa para cuidar melhor da minha esposa, né? Eu preciso dar um conforto maior para minha esposa. E isso aí é uma coisa que agonia demais um homem, eu sei o que é isso, porque eu já fui recém-casado também, e é complicado demais, e isso tira a paz de um homem. Isso tira a paz de um homem. Porque agora não é ele sozinho, é ele mais uma, né? E às vezes ainda vem com um Kinder Ovo ainda assim, um brinquedinho, né? Então é ele, ela e mais uma boquinha. Aí ele fala assim, meu Deus, aí ele fica desesperado. Não se desespere, tenha paz. O bom pastor te conduz em paz. O bom pastor te conduz em paz. E Ele tem muita paz para você, não é pouca paz não. A paz que Ele tem é para todas as áreas da sua vida. O Senhor cuida de você. O bom pastor tem para você uma outra bênção, a bênção da cura. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para ministrar cura sobre as nossas vidas. Foi uma unção que veio sobre o Espírito Santo. Nele se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Isaías 53, 4 e 5. Que se cumpriu a palavra do profeta Isaías, de que ele levaria sobre si nossas dores e enfermidades, e que por meio dele seríamos sarados, completamente curados por meio dele. Jesus, o bom pastor, nos abençoa com cura espiritual, restaura a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo, e além disso nos abençoa também com cura física. Inúmeras pessoas foram curadas e ainda são curadas pelo maravilhoso poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa, às vezes a gente fica agoniado, angustiado, porque estamos esperando a cura de Deus. Para nós, basta saber uma coisa, Jesus cura. Milagres acontecem, milagres não se esperam. Eles simplesmente acontecem. Acontecem. E é tão simples. É tão simples. O cego disse para Jesus, eu quero ver. E Jesus disse, vê. Eu estava falando lá na célula Supere sobre a capacidade que Jesus tinha de fazer coisas simples. Só que as circunstâncias eram complicadas, né? Então, é fácil dizer para alguém, vê? É difícil você dizer para alguém, vê? Ó, vê essa televisão aqui, olha para a televisão. Todo mundo está vendo.
É fácil de ver. Agora, fala isso para um cego. Nós olhamos as circunstâncias, e as circunstâncias tornam tudo mais difícil. Jesus não olhava as circunstâncias. Jesus apenas declarava. O cego, eu quero ver. Ao paralítico ele dizia, toma a tua cama e anda. Coisa simples, pega a tua cama e vai embora. É fácil falar isso para quem anda, né? Você fala assim, não, pega isso aqui e leva ali. A gente fala com convicção, sabendo que a pessoa vai... O máximo que pode acontecer é a pessoa não nos obedecer. É o máximo que pode acontecer. Mas você sabe que a pessoa tem capacidade para isso. Agora, você chegar para um paralítico e dizer isso para ele, Jesus diz para ele na mesma convicção que nós dizemos para qualquer pessoa. Pega isso aqui e leva ali para mim. Com a mesma convicção, Jesus chegou para o paralítico, toma a tua cama e vai embora. Vê. Então Jesus, aquilo que é muito grande para você, é insignificante para Jesus. Então hoje Jesus te diz assim, ser curado, receba a cura. Para com essa enfermidade. Simples assim. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Só viver. Continua vivendo. Continua vivendo. Mas o médico falou que era para eu tomar remédio. Então tome o remédio. Continue tomando remédio. Depois o próprio médico vai dizer assim, vamos diminuir essa dosagem que eu não estou vendo mais nenhuma dificuldade. O próprio médico vai dizer isso. Ele vai, vamos diminuindo. Vamos diminuir. Fala assim, não estou entendendo. Você ia precisar tomar esse remédio para o resto da vida. Mas eu não estou entendendo. E aí ele confunde os médicos. Nosso Deus é assim. Quando Jesus curou os leprosos, ele não disse, vai viver a sua vida. Ele disse, volta e se apresenta ao sacerdote, que eram os médicos da época. Volta, se apresenta ao sacerdote e se mostra para ele lá. Os sacerdotes vão ficar doidos. 10 leprosos que agora não tem mais lepra. Foram curados do nada. Como assim? Imagina o sacerdote chegando, leproso. Ele falou, não tem mais lepra não aqui, ó. Olha para mim. E o sacerdote começa a examinar. Fala assim, você está curado? Estou. E você? O que você quer? Não, estou curado também. O outro também. O outro também. O outro também. 10. É para deixar qualquer médico doido. É para deixar qualquer médico doido. E tem coisas que Deus não faz, que espera para fazer depois, para aumentar mais ainda a glória dele. Às vezes a gente quer que seja de um jeito, e Deus faz de outro, para que a glória dele seja maior. Que a glória é toda dele. Sabe qual é a outra bênção que o Senhor Deus te dá? Ele te dá a bênção da liberdade. Jesus é o bom pastor e nos abençoa com a liberdade. A palavra do evangelho tem raiz no grego, evangelion, que significa boas notícias, boas novas, boa mensagem. A Bíblia Viva, no Evangelho segundo Marcos, traz exatamente essa tradução. Aqui começa a boa notícia de Jesus, o Filho de Deus. As boas notícias anunciadas pelo bom pastor nos liberta da escravidão, nos liberta dos vícios, das cadeias de consumo. Você que é aprisionado no consumo, receba a libertação hoje, porque o bom pastor te liberta. Tem gente que não pode ter um créditozinho que já vai lá para gastar. Tem gente que não pode receber um aumento porque já vai lá pedir mais empréstimo. Há pessoas que vivem de empréstimo em empréstimo. Vivem de empréstimo em empréstimo. O Senhor quer te libertar hoje. O Senhor quer te livrar hoje. Eu falo isso porque eu vejo isso no meu trabalho. Tem gente que ganha muito mais do que eu. Muito mais do que eu. E vive numa condição muito, muito pior que a minha. E ficam torcendo para entrar. Quando é que vai ter aí um aumento? Aí tem um aumentozinho lá. Dão um aumento de, sei lá, R$200. Aí o camarada, quanto que aumentou a margem aí? Aí não, a margem aumentou mais R$70. Dá para pegar quanto em 96 meses? Dá para pegar, sei lá, R$7.000. Cara, eu quero R$7.000. E aí pega R$7.000 e vai, aquela margenzinha que ele tinha, ele bota em 96 meses para pagar.
vira vício. E isso precisa de libertação. Tem gente que não consegue viver sem estar devendo a alguém. Tem gente que já está vivendo assim. Se não está devendo, eu falo, não estou devendo ninguém. Não tem ninguém para eu pagar. Não tem ninguém me ligando, não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém. Não, então eu tenho que fazer uma dívidazinha aí. Eu tive um amigo, ele já faleceu. Ele pegava empréstimo só para ter dinheiro na conta. Ele falou assim, a conta está muito murchinha. Vamos pegar empréstimo aí. Pegava 15 mil, só para ter 15 mil na conta lá. Ele não tinha nada para fazer. Todo mês ia descontar, mas ele tinha lá 15 mil, que ele ficava olhando, tá bonita a conta. Ele era português. Não, sério, ele era mesmo. Isso quer dizer, o que ele ia pagar de juros, né, era muito mais. Ele pegava todo dia ele sacava R$100 em notas de R$2. Ele tinha um coração bom. Todo dia ele sacava R$100 em notas de R$2. Sabe para quê? Para toda vez que ele passasse por algum pedinte e alguém pedisse dinheiro a ele, ele toma R$2. Toma R$2. Toma R$2. Alguém aparecia, moço, o seu pai, toma R$2. Então as pessoas já conheciam ele, já esperavam ele, né? Claro que. E ele dava R$2 para todo mundo. Ele dava R$2. Ele chegava na lanchonete e comprava assim: me dá 6 coxinhas, 4 quibes e 3 garrafas de refrigerante. Aí chegava lá no setor e falava assim: quem quer comer? Aí, ó, eu trouxe aqui para vocês. Para quem quisesse comer. Ele gastava dinheiro, ele não tinha esposa, não tinha filho, não tinha nada, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então ele gastava com os colegas, com os amigos. Gastava. Ele sentia necessidade de gastar dinheiro. Ele gastava. Tem gente assim, irmãos. Tem gente que sente falta se não tiver com o que gastar. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, eu quero ter dinheiro. Tem gente que não quer ter dinheiro, porque o dinheiro bate na mão e ele gasta. O dinheiro não fica na mão dele. Tem gente que parece que o dinheiro parece que o dinheiro é contagioso, é sujo. Ele pega, já passa logo para a mão de outro. Nem dura na conta dele. Entra um dinheirão na conta dele, 2 dias, está zerado. Alguma coisa está errada, você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Se o dinheiro tem que ficar em algum lugar, por que não fica com você? Não, tem que ficar com os outros. E aí você compra o que não precisa. Você já viu uma pessoa chegar e comprar um sapato? Meu Deus, que sapato lindo! Vai lá e comprou o sapato, pagou caro no sapato, foi para casa, está feliz. Quando chegou, abriu o armário para botar o sapato, já tinha o sapato igual. Aí você imagina, mas é igual. Eu comprei um sapato igual que eu já tinha. Sabe por quê? Mania de comprar. Alguém fala assim, pastor, eu não tenho isso não. Tudo bem, mas tem gente que tem. E aí o que a pessoa faz? Vai na loja trocar? Não, porque é vergonha. Não vou na loja trocar. Você quer? Toma. Pelo menos tem um coração bom, né? Pelo menos tem um coração bom. Você quer? Toma. Se alguém tiver um sapato número 39, tá bom? 42 tem muita gente para disputar. 39 tem pouca gente. Então, Jesus tem comunhão para nos dar. Você não vai ficar sozinho. Ele quer cuidar de você. Jesus tem provisão para você. Essas são as bênçãos que o bom pastor tem para nós. Tem comunhão, tem provisão e tem a vida eterna.
Que nós possamos tomar posse disso. Eu poderia discorrer cada um desses assuntos, mas a hora não nos permite continuar. Mas que Deus possa abençoar a tua vida no sentido de você entender que você tem um pastor. Que você não está sozinho. Que você tem um pastor e que esse pastor é excelente. E não é o pastor Antônio. Acredite, não sou eu. Eu não sou excelente. Eu sou apenas um pastor. Mas vocês têm um bom pastor. Que é Jesus. Esse sim. Esse não te desaponta. Esse não te abandona. Esse não te fere. Esse não te machuca. Esse não te ignora. Esse não vai te ferir jamais. Guarda isso. E não fuja desse pastor. Sabe que ele quer cuidar de você. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração. Viva isso na tua vida. Na cultura do reino, nós precisamos entender que somos ovelhas. Que somos ovelhas. Nós não sabemos para onde vamos. Por mais que a gente ache que sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe para onde vai. Se a gente for para onde nosso nariz apontar, nós vamos cair num penhasco, nós vamos nos afogar no rio, nós vamos nos prender nos galhos dos espinhos, dos espinhais, nós vamos estar caminhando em direção ao lobo, porque nós não sabemos para onde estamos indo. Mas louvado seja Deus que Ele nos deu um pastor para cuidar de nós. Ele nos compara a ovelha. A gente acha a ovelha, né? A ovelha é bonitinha, né? Só que a ovelha é o animal mais burro que existe. Então, totalmente limitado. A ovelha é um animal incapaz. A ovelha não consegue buscar alimento sozinho. E nós somos ovelhas. Nós não conseguimos, nós não sabemos. Existem ovelhas que podem ser treinadas para identificar a voz do seu pastor. São as ovelhas mais velhas, chamadas ovelhas líderes. A única diferença dessa ovelha é quando o pastor chama, ela consegue identificar a voz do pastor. E enquanto todas as ovelhas estão correndo para cá, ela corre para lá. E ela tem um sininho que balança. E esse sino, quando balança, as outras ovelhas acompanham a ovelha líder. É a única diferença. Porque o resto, as ovelhas, não sabem por onde vão. Eu quero dizer uma coisa para você. O caminho do nosso desejo leva à morte. Nós não sabemos para onde vamos. No mundo espiritual, nós somos cegos e burros. Nós não sabemos o que é o mundo espiritual. Por isso precisamos de um pastor. Não para viver essa vida, mas um pastor para nos conduzir à vida eterna. Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor nunca nos abandone. E que nós nunca abandonemos o Senhor. Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor. Salmos 23. Vamos falar do Salmo 23? Vamos lá? 1, 2, 3. E nada me faltará. Ele faz Aí as versões. Aí as versões. Lucas, ajuda o povo aí, vai. Botou. Vamos lá. Essa versão está diferente. Vamos lá. Vamos? 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse aí é o salmo em que Davi se coloca como ovelha. E isso fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam vindo contra ele em Jerusalém. E todo mundo, Davi, os filisteus vêm contra nós, vamos contra eles, vamos pelejar contra eles. Davi falou, calma aí, onde é que está o sacerdote? Eu quero perguntar ao sacerdote se a gente deve ir contra eles ou não. Olha só, o inimigo está vindo. E Davi foi perguntar se devia ir contra ou não. Sabe o que é isso? É ovelha. Não faz aquilo que dá na telha, mas faz aquilo que o rei manda, aquilo que o Senhor manda. Essa era a diferença entre Davi e Saul. Saul fazia aquilo que ele achava que devia fazer, e Davi só fazia aquilo que Deus dizia a ele se era para fazer ou não. Tanto é que quando Deus corrige Davi por causa de uma coisa. Porque Davi conta quantos soldados ele tinha. E Deus falou assim, eu não mandei você contar. Eu não mandei você contar. Aprenda a confiar em Deus e só em Deus. E não na sua própria força. Quando você for comprar alguma coisa significativa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, consulte ao Senhor. Quando você for fazer algo significativo, vai arrumar uma namorada ou arrumar um namorado, consulte ao Senhor. Quando você for entrar no emprego, consulte ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Isso vai evitar muitos desgastes e passos errados. Vamos ficar de pé.